Prefeito Ricardo Nunes, muito obrigado pela entrevista. O prefeito vai conversar agora com a nossa repórter, respondendo muitas indagações dos próprios telespectadores aqui da Record. Fica à vontade, Marcela. Olha só, Passai, a gente fala ao vivo aqui do Centro de Operações da SP Trans neste momento. O prefeito está aqui com toda a imprensa e fala qual que é a situação de momento do trânsito na cidade de São Paulo. Porque aqui ele tem uma ideia de como está fluindo tudo, né? E como que estão os ônibus também, tanto aqueles que estão sentido centro quanto sentido bairro, né, prefeito? Bom dia para você. Bom dia a todos. Dia bem difícil em São Paulo, né? Greve aí do metrô e da CPTM, daquelas linhas que não foram concessionadas. Mas você estava falando do trânsito, só para a gente poder ter uma ideia, tivemos que fazer a liberação do rodízio para poder ajudar as pessoas nesse problema hoje tão crítico. Ontem, nós tínhamos, nesse mesmo horário, 214 quilômetros de lentidão. E a gente está agora com 443 quilômetros de lentidão, portanto, mais de 100% do que a gente tinha ontem, né? Então, trânsito bastante intenso na cidade. E aqui, por parte da Prefeitura, a gente fez várias ações para poder minimizar um pouco essa questão do transtorno. Aumentamos o número de ônibus, colocamos 200 ônibus a mais, além de fazer a extensão de 26 linhas, ampliando o tamanho da linha, o percurso para poder ajudar aí a população. E a gente pode observar aqui no centro de monitoramento, por exemplo, aqui é o terminal Dom Pedro. Nós temos os dois maiores terminais de São Paulo, Dom Pedro e Santo Amaro. Esse Dom Pedro, a gente percebe um volume muito grande de pessoas, até porque ele tem conectado a linha 3 vermelha do metrô, que é uma das linhas que opera direto, não é concessionada e está em greve. Então, bastante problema. A gente já pode ver que no caso do terminal Santo Amaro, aonde é servido por conexão com linhas do metrô e CPTM que foram feitas concessões, portanto não está tendo greve, então uma situação melhor do que a gente vê aqui no caso do terminal Dom Pedro, que tem sido um grande problema. Nós vamos estar durante o dia todo com a frota de ônibus operando 100%. Nos dias normais a gente opera no horário de pico com volume maior e no entrepico um número menor, mas a gente vai ter hoje durante o dia todo 100% da frota operando aqui na cidade de São Paulo. Prefeito, acho que é importante a gente falar também sobre 100% da frota operando. Seriam quantos ônibus? Eu estou vendo ali, são mais de 12 mil ônibus nas ruas, é isso? Exatamente, a gente opera normalmente com 11.934, colocamos 200 ônibus a mais, portanto 12.134 ônibus estão operando hoje na cidade o dia inteiro, sem redução dessa quantidade de ônibus aqui na cidade de São Paulo, visando atenuar esse problema aí da greve do metrô e da CPTM, do metrô, lembrando da CPTM, que são as linhas que não foram concessionadas. As linhas concessionadas, elas continuam trabalhando normalmente, concessionadas que foram passadas para a administração do privado. E engraçado, né? Porque fazem greve contra a privatização, mas aquilo que está privatizado, concessionado, está operando, não está prejudicando o trabalhador, e aquelas que são diretas, que estão sobre aí o poder dos sindicatos, estão em greve, gerando todo esse transtorno para os trabalhadores. Agora, em relação a essas 26 linhas estendidas, o que seria isso, até para o pessoal de casa entender? O ônibus que chegava até um ponto, agora está indo até outro ponto? Exatamente. A gente tinha essas 26 linhas e até um ponto, por conta dessas linhas do metrô que estão sem funcionamento. A gente estendeu as linhas, porque justamente nos locais ali onde eram servidos de metrô, principalmente aqui na região central, a maioria delas saindo da Zona Leste, que é a região onde tem o maior volume de pessoas que utilizam o transporte coletivo, existe a extensão da linha para que as pessoas possam ter mais comodidade e poderem chegar ao seu destino. E em relação, então, a gente sabe que tem os ônibus, né, estão funcionando aí com 100% da frota, mas também tem outras medidas adotadas pela Prefeitura para tentar minimizar o impacto dessa greve, né? Sim, nós demos o ponto facultativo para os funcionários, com exceção dos serviços essenciais. Serviço funerário, serviços de saúde, serviço de segurança e a educação. Até aproveitando aqui, por que a gente excetuou a educação? A cidade de São Paulo tem 1.080.000 alunos, né? Quase meio milhão são criancinhas de creche. E era importante que a gente pudesse manter a utilização das creches, porque tem muitas mães que inclusive trabalham nessas linhas do metrô concessionárias que estão trabalhando, que são motoristas de ônibus. Temos muitas motoristas de ônibus
para elas poderem deixar suas crianças ir trabalhar e a gente poder ajudar nessa questão do problema todo da cidade. E também fizemos a liberação do rodízio, lembrando, aproveitando, a liberação do rodízio, não é a liberação da faixa exclusiva de ônibus e nem dos caminhões, é só dos veículos de rodízio, que hoje seria a placa 3 e 4, é isso. Não entre no corredor de ônibus porque não está liberado, a gente tem que deixar o corredor de ônibus livre, até porque a gente aumentou o número de ônibus, a gente tem que deixar o corredor livre para os ônibus fluírem. Obrigada, viu, prefeito? Bom, então aí informações importantes do prefeito Ricardo Nunes aqui no Centro de Operações da SP Trans, viu, Passaia? Continua o monitoramento, inclusive, durante o dia todo. Olha só, ele tem aqui acesso a essas câmeras, não só dos terminais, dos principais da cidade de São Paulo, mas também consegue ver onde estão os ônibus aqui da cidade de São Paulo, que faz o transporte público pela capital paulista. Olha só, tem tanto aqueles pontinhos azuis quanto os pontinhos vermelhos. O azul quer dizer que o ônibus está sentido centro e o vermelho quer dizer que o ônibus está sentido bairro, viu, Passaia? Volto com você.